Eu vou começar a mensagem fazendo uma pergunta. Nós temos aqui alguns irmãos conhecidos, pessoas conhecidas. A pergunta é a seguinte: como está a sua fé? Como está a sua fé? Você tem desenvolvido sua fé em Deus? Pastor, mas eu tenho fé. Vamos, ao longo da mensagem desta noite, falar um pouquinho sobre a escassez da fé e da perseverança nos últimos dias. O Senhor Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade de muitos, no final dos tempos, o amor iria se esfriar de quase todos. Aí eu fico feliz, sabe por quê? Estou vendo ali o irmão Rômulo, né? Eu fico feliz porque é de quase todos, não é de todos. Mas eu quero ler um texto bíblico com vocês. Eu convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. A partir do verso 1. Lucas 18, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, verso 3, que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto aqui, antes de analisarmos a parábola, o conteúdo, ele apresenta duas perguntas, mas duas perguntas poderosas para nós refletirmos e tomarmos uma decisão. Mas vamos entender a parábola rapidamente. Uma viúva apresentou a sua causa a um juiz, e a parábola diz que o juiz não era um bom juiz. Na verdade, é até contraditório, é um paradoxo, mas o juiz não era justo. Infelizmente, ainda acontece isso hoje, né? A gente ouve, tem todo tipo de profissional, mas há juízes que, infelizmente, se distanciam da justiça. Aliás, o livro de Isaías profetiza isso, dizendo que nos últimos dias a justiça iria tropeçar pelas ruas e pelas praças. E nós já estamos vendo isso acontecer, mas não vamos entrar nesse detalhe. Só na parábola. Diz o texto bíblico: o juiz era iníquo. O juiz não era um bom juiz, mas a viúva, que tinha sua causa, necessitava de ter a sua causa atendida, ela tinha duas virtudes que nós deveríamos exercitar essas virtudes em nossa vida. A primeira virtude que aquela mulher tinha era perseverança. Ela era perseverante. E foi por causa da sua perseverança, um dos motivos que fez com que o juiz atendesse aquela mulher e resolvesse a sua causa. Ele mesmo diz: puxa, eu não temo a Deus, mas essa mulher está me importunando dia e noite. Antes que ela venha molestar-me, aí eu fui ver o que significa molestar. Esse verbo aí, no original bíblico, diz assim,
que o juiz estava com medo de a sua imagem ser denegrida diante dos seus companheiros. Ele não estava ligando para a mulher. Ele estava preocupado com a sua imagem. Ele disse, antes que minha imagem seja arranhada, eu vou atender essa mulher. E o texto bíblico diz que o juiz atendeu aquela mulher. E aquela mulher, eu quero dizer aos irmãos, ela tinha perseverança e fé. Duas virtudes que nós precisamos. Aliás, essas duas virtudes, no mundo hoje, elas estão escassas. Pastor, será? Tem tanta gente que diz que tem fé, mas dizer que tem fé é uma coisa, e professar a verdadeira fé é outra. É verdade ou não é? Uma vez, muito me impressionou uma leitura que eu fiz no livro Caminho a Cristo. Você conhece o livro Caminho a Cristo? Eu recomendo. Recomendo a você, se não leu ainda, leia. É um livro pequeno. Dá para ler numa sentada longa, né? Dá para você ler. Um livro especial. E em um dos capítulos, a escritora diz assim, aqueles que dizem que têm fé, mas não fazem a vontade de Deus, não é fé, é presunção. Vou repetir. Aqueles que dizem que têm fé, mas não fazem a vontade de Deus, não é fé, é presunção. E aí, sabe qual foi a minha primeira reação quando eu li esse texto? Foi dizer, Senhor, me ajude para que eu não seja presunçoso. Não é? E segundo, Senhor, abençoa os presunçosos para que eles possam mudar de atitude e possam fazer a tua vontade. Irmãos, existem muitas pessoas que estão desenvolvendo a presunção dizendo que tem fé. Pastor, mas o mundo todo hoje, pelo menos em nosso país, é um país que as pessoas dizem que tem fé. Dizem mesmo. É verdade. Né? Se fizermos uma pesquisa, Datafolha, Ibope, Instituto Paraná, fizeram uma pesquisa no Brasil, com 1.000 pessoas, perguntando, você tem fé em Deus? Eu acredito, sem medo de errar, que 90% pelo menos vai responder que sim. Vocês acham que eu estou exagerando? Pelo menos 90%. Agora, o que é fé? Essa é uma pergunta. O que é fé? O que é fé? Alguém gostaria de dizer? Pastor, eu vou dar minha definição de fé. Alguém gostaria de participar? O que é fé? Vamos lá. É o quê? Se está em Hebreus a definição de fé. O que seria fé para você? Podemos resumir numa palavra só. Submissão. Fé é submissão a Deus. Fé é submissão a Deus. Agora vamos às duas perguntas do texto. Para quem chegou agora, o texto que nós estamos lendo é em Lucas capítulo 18. Aí, irmão Wilton, abre a sua Bíblia. Lucas 18, a partir do verso 1 é a parábola do juiz iníquo. Mas eu quero agora me deter com os irmãos em duas perguntas. Duas perguntas. O Senhor Jesus fez duas perguntas. Vamos à primeira pergunta no verso 7. No verso 7, o Senhor diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele fazem o quê, irmãos e amigos? Clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. A pergunta é, Deus não fará justiça àqueles que fazem o quê de dia e de noite? Clamam. Pastor, o que é clamar? O que seria clamar dia e noite? Vamos aí pensar um pouquinho. O texto fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E o que é clamar a Deus? Me ajudem aí, eu quero que vocês me ajudem. O que é clamar? Pedir. O que é clamar além de pedir? Tá certo, irmão, é pedir mesmo. É rogar, é implorar, é se abrir o coração a Deus e dizer, Senhor, a barra está pesada aqui em casa. Mas eu confio no Senhor. Senhor, está difícil mesmo a convivência no trabalho, mas eu confio no Senhor. Senhor, estamos vivendo dias difíceis, olha, com essa pandemia piorou, mas eu confio no Senhor. Senhor, ajuda aí a resolver, Senhor, a questão do sábado no trabalho ou na faculdade está difícil.
mas eu confio no Senhor. Clama ao Senhor dia e noite. Uma mãe clamando pelo filho que não retorna, que desviou-se do caminho do Senhor, clamando dia e noite. Ah, pastor, mas eu estou clamando já há 6 meses por uma causa e não vejo resposta de Deus. Clame mais. Você está achando 6 meses muito? Minha mãe clamou por um filho, um irmão meu, mais de 30 anos. Por mais de 30 anos, ele se desviou do caminho do Senhor com uns 15 anos de idade. Com uns 15 anos de idade. Quase 30 anos. Retornou com 43. Orou muito, não foi não? Clamou muito. E olha, eu quero dizer o seguinte aqui tem mães, né? E pais. Os pais clamam muito, que eu sei, mas o clamor da mãe eu acho que é mais forte. Não é não? As mulheres concordam comigo ou não? Olha aí, as mães agora concordaram. Ganhei ponto no Outubro Rosa, hein? O clamor da mãe, irmãos, é poderoso. Mas o clamor do Filho de Deus é necessário. Eu sou contra uma tese que alguns desenvolvem na igreja. Você já ouviu alguém falar, e talvez você foi influenciado por essa tese, que diz assim: vamos deixar de pedir. A igreja só pede a Deus. Quarta-feira, culto de oração, pedir. Hoje vamos só agradecer, irmãos. Agradeça também, mas peça. Deus não se incomoda com nossos pedidos, Ele se incomoda com a nossa falta de fé. Gravem aí. Deus não se incomoda com os nossos pedidos, nem com nossas súplicas. Pelo contrário, Ele está feliz. Agora Ele se incomoda com a nossa falta de fé. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, clamar ao Senhor dia e noite. Clamar, buscar uma resposta. Às vezes a gente clama ao Senhor, mas tão pouquinho, não é não? E Deus é tão bom que ainda nos atende. Imagine se a gente clamasse mais ao Senhor. Aquela mulher foi o exemplo ali. O Senhor Jesus faz a pergunta: não fará justiça o juiz de toda a terra aqueles que clamam a Ele dia e noite. Clamar ao Senhor. Você tem uma causa? Clame ao Senhor. Agora faça uma coisa: não desista, persevere. Persevere, porque Deus vai dar a vitória. Deus vai responder, Ele vai atender de acordo com a sua vontade. O problema é que a gente quer da nossa vontade. Por isso, na oração modelo do Pai Nosso, diz assim: seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero, mas seja feita a tua vontade. Eu digo assim, irmãos, e os amigos convidados aí, é o exercício dos mais difíceis. É eu colocar minha vontade abaixo da vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus combina com a minha, quando está tudo bem, é ótimo. Mas e quando a vontade de Deus é diferente da minha? Não é um exercício? Eu tenho que exercitar. Eu tenho que exercitar. Clame ao Senhor dia e noite. Clame, irmãos. Olha, nós precisamos clamar mais. Clamamos pouco e queremos grandes resultados. O que seria clamar? Uma vida de intercessão e oração. A gente gasta tempo com tanta coisa, pense aí, não é? A gente gasta muito tempo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu uma vez estava distribuindo um guia de estudo da Bíblia. A Igreja Adventista, ela tem guia de estudo da Bíblia anual e tem também de 3 anos, que é o Reavivados, né? Mas tem um ano bíblico e não sei quantos se lembram que a igreja tinha o ano bíblico, um calendáriozinho do ano bíblico, com o estudo do Espírito de Profecia, o dom profético. Vocês lembram? Alguém lembra? Ano bíblico com Espírito de Profecia. Aí eu fiz uma viagem com os jovens para um congresso, aí na volta eu entreguei para todo mundo um manualzinho, um guiazinho de estudo bíblico com Espírito de Profecia, ano bíblico. Aí o diretor de jovens, quando recebeu, olhou, viu que era muita coisa para ler mesmo. Ele disse: ah, pastor, se o ano bíblico só é difícil, imagine com Espírito de Profecia. Ele disse, né? Mas ele falou com sinceridade. Ele disse: pastor, eu acordo cedo para ir trabalhar. Eu faço meu ano bíblico apertado. Aí eu disse: então faça o seguinte, Tiago. Hoje ele é pastor. Faça o seguinte, Tiago. Acorde mais cedo um pouquinho, é o jeito.
Você acorda mais cedo um pouquinho para ter mais tempo de ler. Eu tinha um professor, ele já faleceu, ele dizia o seguinte: tudo na vida nós temos que pagar um preço. Só que o problema é que às vezes queremos o resultado sem pagar o preço. Não é? Então nós temos que pagar o preço, clamar ao Senhor, orar mais, gastar mais tempo em comunhão, se divorciar um pouquinho às vezes do celular, da internet, do computador, que é muito bom. Estamos aí, com essa pandemia foi ótimo, né? O recurso da internet é excelente, mas cuidado, irmãos. Nada deve substituir a nossa comunhão pessoal com Deus. E alguns argumentam: não, pastor, mas eu tenho minha comunhão ali no celular, mas no celular chega tanta coisa além da comunhão. Não é não? Sejam sinceros, irmão. Então, de lado um pouquinho. Palavra de Deus, Bíblia. Olha, a gente está acostumando tanto com a tecnologia que muita gente já está vindo para a igreja sem a Bíblia, só com um celularzinho. Nada contra. O celular tem a Bíblia também. Mas cuidado, cuidado. Temos que ter cuidado. Não é? Nós temos que cuidar em relação a esse assunto, a esse tópico. Mas a segunda pergunta, eu considero mais importante ainda, a segunda pergunta do texto. No verso 8. Verso 8. Segunda pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí Jesus disse: vai fazer justiça o juiz. Contudo, olha a pergunta, essa pergunta aí me incomoda um pouco. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará o quê, irmãos e amigos? Fé na terra. Pastor, está dizendo o Senhor Jesus que quando Ele voltar, não vai encontrar fé? Não, não está dizendo isso. Está fazendo uma pergunta que indica que haverá pouca fé, muito pouca. Olha, a fé está diminuindo. Pastor, todo mundo diz que tem fé, mas a fé é submissão a Deus, é a fé verdadeira. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, estaremos nos submetendo a tantas vozes, menos a voz de Deus. O ser humano hoje tem muitas vozes para ouvir. Tem ou não tem? Tem tanta voz, olha. Tem voz de doutor, de pós-doutor, de filósofo, de internet, de WhatsApp. Aí eu falei um dia na igreja aí para os jovens, tem as redes sociais aí, a turma começou a dizer, tem Twitter, Facebook, YouTube e tal. Aí disseram assim: pastor, você esqueceu de uma. O TikTok. Aí eu disse: TikTok, o que é isso? É um negócio da China, é? Aí ficaram assim, aí eu disse: pastor, é da China mesmo. Eu disse: cuidado com esse negócio da China. Mas cuidado não é só com o negócio da China, irmãos. Cuidado com tudo. Nós devemos ser cuidadosos, não é? Por quê? O Senhor Jesus pergunta: quando o Filho do Homem, é o título do Senhor Jesus, Filho do Homem é o título para o Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar? Assim como o amor vai se esfriar de quase todos, eu quero dizer aos irmãos que a fé vai diminuir na vida de quase todos. Os discípulos fizeram uma oração interessante para Jesus, disseram o seguinte: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí alguém pode perguntar aqui nesta noite: pastor, como é que nós podemos ter a nossa fé aumentada? A palavra responde: a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, irmãos, não deve estar limitada, ou então estar subjugada, ou estar dependente das palavras dos homens. Aí, nesse sentido aí, que o Senhor Jesus diz assim: maldito o homem que confia no homem. Porque muita gente interpreta mal, diz assim: então eu não posso confiar em ninguém. O esposo não pode confiar na esposa, a esposa não pode. Tem muita gente que a gente pode confiar. Todavia, em relação à salvação e à fé, nós temos que confiar em Deus. Por isso, quando um doutor da lei se aproximou diante do Senhor Jesus, que fez a pergunta: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram o que foi que o Senhor Jesus disse para ele? Fez uma advertência para ele: por que você me chama de bom? Jesus quis dizer o seguinte: a nível terreno,
não tem bom. Alguém pode ser bom se estiver ligado a Deus. Sem Deus não tem bondade, irmãos. Sem Deus não tem bondade. Daí vem a pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Eu fiquei impressionado hoje à tarde. Eu estava participando de um culto fúnebre. Os irmãos souberam, né? O esposo da irmã Irani, que já pregou aqui para os jovens, pregou esses dias aí, um sábado. Ele faleceu subitamente. O irmão Wilton da igreja lá, ancião de cidade, estava conosco lá. E um religioso, eu não vou dizer de qual denominação por questão ética, eu fiz a parte, um sermonete mais ou menos de 15 minutos, por aí, 15 a 20, porque o tempo foi dividido com uma outra denominação, por causa da parentela do esposo de Irani, que faleceu, que era de uma outra denominação, e nós dividimos então o tempo ali, não é? Por alguma questão eu falei primeiro, depois falou um líder religioso de outra igreja. Eu falei a esperança bíblica, li o texto bíblico, depois ele falou algumas coisas lá, sem a Bíblia, mas falou muita coisa. E no final, quando terminou a parte do culto, eu cumprimentei, e ele me chamou assim do lado e disse assim: eu gostei da sua mensagem até um certo momento. Aí eu disse: foi que momento? Ele disse: você falou que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar. Jesus já voltou. Ele voltou em espírito, porque a sua vinda foi espiritual. Aí eu disse assim: o senhor está falando, mas não é bíblico. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui. Aí convidei para ler em Atos e Apocalipse. Sabe o que ele fez? Deu as costas e saiu pelo fundo. Não quis ouvir. Eu me lembrei muito bem do episódio onde Pilatos perguntou para o Senhor Jesus o que é a verdade. Não sei se vocês se lembram disso. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Só que olhe no texto bíblico, no Evangelho de João, que Pilatos, quando perguntou para Jesus, ele deu as costas para Jesus. Ele perguntou, mas deu as costas para Jesus. Ele teve a sua sentença. Infelizmente, irmãos e amigos ouvintes, muitos dizem que têm fé, mas fé sem submissão à palavra e à vontade de Deus é presunção. Eu oro a Deus todos os dias para que eu não seja presunçoso, nem a nossa igreja e ninguém seja presunçoso, mas que possa desenvolver a fé na palavra de Deus. Vivemos num mundo, irmãos, onde muito se fala em fé e amor, mas o amor e a fé estão se esfriando. O irmão falou aqui muito bem do projeto de fé e amor. São duas virtudes que devem andar juntas, que nós devemos desenvolver em nossa vida. O amor verdadeiro e prático, não o amor que o mundo fala. Eu, quando comecei meu ministério, recebi a visita de um colega desesperado. Vou contar aqui para os irmãos rapidamente, para os irmãos entenderem qual é o amor que o mundo prega e ensina, que não é o amor de Deus. Em 91, quando eu estava começando meu ministério, um sábado de manhã, eu estava no primeiro ano de ministério. Bateu alguém lá na porta lá de casa muito desesperado. Você conhece quando alguém está desesperado? Cedinho em sua casa batendo lá, ou então quando o telefone toca de madrugada, né? Ninguém gosta de um telefone tocar de madrugada, irmãos. Normalmente é notícia ruim. Pode acreditar. Em 30 anos de ministério, eu só tive uma notícia boa de madrugada. Foi quando eu estava numa vigília e 1 da manhã fui para casa. Aí, quando eu cheguei em casa e comecei a dormir, o telefone tocou. Naquela época que o pessoal usava muito telefone fixo, né? Hoje em dia quase ninguém tem. Telefone fixo toca alto, né? Tocava alto assim, aquele telefone fixo do lado da cama, que hoje eu não recomendo nem uso telefone do lado de cama, né? Mas estava ali ao lado, 1h30 da manhã o telefone tocou. Eu vou confessar aqui para os irmãos uma coisa. Eu fiquei com vontade de não atender. Porque dá uma esfria assim, Senhor, 1h30 da manhã. Cheguei de uma vigília, eu quero mais é descansar, né não? Fala a verdade, irmão. Quero descansar, eu sei que é problema.
Mas aí eu atendi. Pastor, diga, irmão. Era um irmão ancião da igreja onde eu estava na vigília. Pastor, eu tenho uma notícia, fique tranquilo que não é notícia ruim. Já melhorou. É menos mal. Então, quando você ligar de madrugada e a notícia não for ruim, já vai dizendo logo, olha, não é notícia ruim, liga para Caldeirão. Pastor, fique tranquilo, não é notícia ruim não. Mas não recomendo também ligar de madrugada, né, irmão? O homem pode ter um ataque do coração. E aí, pastor, não é notícia ruim. A minha irmã resolveu se batizar e o tanque está cheio. Notícia boa, né? Notícia boa, não é não, irmãos? A única vez em 30 anos onde de madrugada foi uma notícia boa, porque as outras todas foram ruins. Acreditem. Todas as notícias foram ruins. E aí aquele colega chegou lá em casa e disse, Raimundo, o que foi? Você está pálido, o que aconteceu? Ele disse, Natanael, você precisa me ajudar. O que foi? Sente aí, rapaz. Minha irmã, a única irmã que eu tenho, 21 anos de idade, foi assassinada. Como? Raimundo, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu vou contar a você o que foi, mas eu quero dizer a você que eu estou aqui porque eu quero que você me ajude lá no funeral, porque eu não estou com cabeça para falar. E além do mais, minha família todinha não é evangélica. Tem outra filosofia de religião e tal. Eu vou com você, mas me conte aí o que aconteceu. Aí ele contou. Ele disse, olha, minha irmã, ela ficou noiva de um rapaz aqui da cidade, lá em Salvador, e estavam próximos a casar, mas ela percebeu que não amava o rapaz e terminou o noivado. Irmãos, jovens que estão assistindo de perto e de longe, não faz mal nenhum terminar o noivado. Não faz mal nenhum. Se você não ama a pessoa, é melhor terminar antes de dizer sim no altar do que casar e ser infeliz. Viu? Essa é a mensagem. Não tem mal nenhum em terminar noivado. Ah, pastor, não tem mal nenhum se não é a pessoa certa. O mal que faz é casar e depois querer terminar. É verdade. E aí ele disse, olha, ela terminou o noivado, mas o rapaz não aceitou. Aquela pessoa que não aceita, insiste. Passou mais de um ano insistindo para ela voltar e ela nada. Mas é o seguinte, ele insistia tanto para conversar com ela. E um dia, numa sexta-feira à noite, ela saindo do trabalho, aquele rapaz, na saída do trabalho, disse para ela, fulana, eu preciso conversar com você, mas é uma conversa rápida, mas eu preciso conversar. Pelo menos aceite conversar comigo. Ele convenceu ela a entrar no carro. E ela entrou. Ele se dirigiu a uma região da Beira-Mar, ali em Salvador, da Orla Marítima, perto, quem conhece, passando da Pituba, ali perto do Estiep, daquele estádio do Pituaçu. Eu sou de Salvador, eu conheço bastante. Perto de um estádio ali de Pituaçu, onde tem muitos motéis. Aí ele entrou no motel e quando ela sentiu a intenção do camarada, ela pediu para ele parar o carro, ele estacionou já dentro do motel, ela abriu a porta, saiu correndo, e ele gritando, pare, eu quero falar com você. E ela conseguiu uma distância boa dele, quando ele viu que não ia alcançá-la, sacou a arma e disparou todas as balas nela por trás. Que tragédia. Quando a polícia chegou e a reportagem, a pergunta foi a seguinte, por que você matou a sua ex-noiva? Você sabe, pasmem os irmãos, sabe qual foi a resposta daquele homem? Eu matei porque a amava. Eu pergunto aos irmãos aqui e a você, isso é amor? Nunca. Isso pode ser tudo, menos amor, pode ser paixão, obsessão, doença, tudo, menos amor. Esse não é o amor que Deus quer que nós tenhamos. E a pergunta, irmãos, a pergunta é, como está a sua fé? Como está a sua fé? Você tem desenvolvido sua fé de acordo com a palavra de Deus? Ou sua fé está baseada no que as pessoas dizem ou no que você pesquisa na internet? A nossa fé deve estar baseada no assim diz o Senhor. Está escrito, é a vontade de Deus. Ainda pode ser custoso, difícil, mesmo que seja difícil, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para você que já tem tempo de igreja ou pouco tempo, ou você que está chegando,
Coloque sua vida nas mãos de Deus. O Senhor Jesus está voltando. A fé está diminuindo e o amor também. Mas não permita que essa profecia negativa se cumpra na sua vida nem na sua casa. Não permita. E como eu faço para não permitir? Bíblia e oração. É o BO do cristão. Mais um aí para os irmãos aprenderem. É o BO do cristão. Um dia, estou terminando. Um dia eu estava dirigindo uma reunião de igreja, uma comissão. Quem é da igreja aqui sabe o que é comissão? E aí houve um desentendimento entre os irmãos, porque há desentendimento em todo lugar. E um jovem se desentendeu com o irmão mais velho. E no final, antes da oração, quando levantamos para orar, o jovem disse assim para mim: pastor, eu quero dizer aqui para o irmão fulano que ele me caluniou. Eu vou sair daqui e vou para a delegacia abrir um BO para ele. Valente, hein? Aí eu disse assim: irmão, jovem, faz o seguinte, vou te dar um conselho. Que conselho o senhor vai me dar? Não abra um BO para o irmão, não. Abre um BO para você. Aí ele tomou um susto. Para mim, como assim? Faça o seguinte, vá para casa e abra um BO. Pegue sua Bíblia, leia e faça uma oração. É Bíblia e oração. E você vai se acalmar. Faça a vontade de Deus. Eu não sei se ele foi para a delegacia ou se foi para casa, mas eu dei o conselho para ele: abra um BO. Irmãos, precisamos mais do que nunca abrir um BO. Para nós, em nossa casa, é Bíblia e oração. Não tem outra dica, segredo. Não tem fórmula mágica, é Bíblia e oração. Aí a pergunta é: como está a sua fé? Você tem desenvolvido sua fé com Bíblia e oração? Faça um voto com Deus hoje. Senhor, eu quero desenvolver minha fé de forma mais forte, através da tua palavra e orando mais, clamando ao Senhor dia e noite. O que é clamar ao Senhor no seu orar? Não é? A viúva clamava, aí Jesus Cristo disse: será que o juiz de toda a terra não vai fazer justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite? E vai porventura achar fé na terra quando o Filho do Homem vier? Se depender de nós, que nós possamos dizer: vai, Senhor, porque eu vou desenvolver minha fé de acordo com a tua palavra. Amém? Você quer dizer isso ao Senhor nesta noite? Senhor, eu quero desenvolver minha fé de acordo com a tua palavra. Quer dizer isso ao Senhor? Fique de pé. Eu vou orar por você, por sua família, por sua decisão, por sua fé, para que possamos nos preparar para o grande dia da volta do Senhor Jesus, que está muito perto. Jesus está voltando. Como já o pastor Enoque somente repetiu uma frase que ele já tinha ouvido do Espírito de Profecia, que diz assim: já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está muito perto de voltar, irmãos. Coloquemos nossas vidas em suas mãos. Não existe segurança. A coisa mais certa da vida é a incerteza. Nossa única certeza é colocar a vida nas mãos de Deus. Você quer fazer isso nesta noite? Quer fazer? Você também que está distante, feche os olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nosso Pai, honrado e exaltado o Senhor eterno e soberano seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra tem muito poder e nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra podemos desenvolver nossa fé, nosso amor, perseverança e assim estarmos nos preparando para o grande dia da tua volta. Senhor, que possamos viver de acordo com a tua palavra, que possamos, Senhor, viver preparados para o grande dia da tua volta, porque não sabemos o dia de amanhã, Senhor. Portanto, colocamos nossas vidas em tuas mãos hoje, agora, neste momento. Abençoa aqui cada família e que possamos desenvolver a nossa fé de acordo com a Bíblia e com a vida de oração. Despede-nos com esta certeza e abençoa aqui cada amigo, cada família, presencial e também que está conectada conosco. Nós suplicamos estas bênçãos, ó Senhor, pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Natanael, pela palavra. Queremos agradecer a todos. E a partir de quarta-feira estaremos aqui no nosso culto de oração a partir das 19h30. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e feliz semana.